O círculo não é apenas um, mas vários círculos que se integram e se completam. O círculo do conhecimento, o círculo do bem-estar, o círculo dos melhores profissionais, o círculo da qualidade e do bom atendimento, o círculo da tecnologia, o círculo da inovação. E todos esses círculos estão integrados a você através dos nossos planos de saúde. Venha fazer parte. Ligue 2101-0000. Olá a todos, eu sou o Robledo Lusa, eu tenho formação na área da filosofia, mestre em educação, já fui professor da UFS durante um período. Há 10 anos sou diretor administrativo e comercial da Metadados e mais recentemente passei a integrar, junto a uma equipe sensacional, a diretoria de Cultura e Educação da SIC. Desejo boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nessa live. Iniciamos hoje, nós somos o primeiro programa, a primeira live, iniciamos hoje a série Informações e Negócios, que tem o objetivo de promover uma agenda de lives proporcionando o debate de temas da atualidade através da participação das diferentes diretorias da entidade, todas as quartas-feiras, das 19 às 19h45. O tema desta noite é Cultura, como caminho para o desenvolvimento econômico e social. Comigo nessa live nós temos aqui uma convidada super especial, que é a doutora em Comunicação e Semiótica, Ana Mary Sebi de Carli. Tá? Seja bem-vinda, Ana Mary. O nosso agradecimento a quem já está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Lembramos que comentários e perguntas podem ser enviadas pelo chat, assim que possível iremos responder. Esta transmissão é uma realização da Diretoria de Cultura e Educação da SIC com o patrocínio do Círculo Operadora Integrada de Saúde e apoio da AFIT Locações de Materiais para Eventos. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar, então, falando desse tema de hoje. Eu vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal minha. Tá? Eu sou caxiense, tá? E parece que é banal isso, mas é representativo, posto que nós vivemos numa cidade que tem um fluxo enorme de pessoas que vêm de fora buscando oportunidades de trabalho, de crescimento, de desenvolvimento. Então, sou caxiense, nasci e me criei aqui. Eu me recordo de ser um jovem bastante introspectivo e tímido. Tá? E uma das formas que eu encontrei lá atrás para lidar com isso foi, entre outras coisas, primeiro, a literatura, ainda adolescente, e mais adiante a música. Tá? Então, aprendi a tocar guitarra. Aos 15 anos, eu comecei a aprender a tocar guitarra, não posso dizer que aprendi, comecei a aprender a tocar guitarra, tinha uma banda, como é normal na época, e eu me lembro, quando eu tinha uns 16 anos, eu recebi 2 ingressos, assim, o local que eu trabalhava, meu chefe escrevia para a coluna de cultura do jornal da cidade na época, e 2 ingressos para ver um show do Ivan Lins. Eu tinha 16 anos, sabia quem era o Ivan Lins, porque naquela época, talvez diferente um pouco mais de hoje, a gente tinha uma certa idolatria desses grandes nomes da música brasileira. E aí, fomos ver, convidei um amigo meu, Rafael Schmidt, que tocou e ainda toca em várias bandas aqui da cidade. Fomos ver o show do Ivan Lins. E foi sensacional, presença de palco, um talento enorme, banda acompanhando, aquela coisa toda. Foi no Recreio da Juventude, tá? Isso aí deve ter sido ali por 86. Um frio, tá? E vocês me perguntaram, Robledo, o que te marcou naquele show? Gente, ele usava um cachecol assim com uma estampa de teclado de piano. Eu digo, muito legal. Tá? Eu digo, isso me marcou muito. E nós saímos nós dois, na época nós não entendíamos muito de música, mas a gente, que artista. Não sei se a nossa avaliação era por sensibilidade, porque o show tinha sido bom, mas que artista. Curiosamente, anos depois, isso em 2007, dia 3 de setembro, voltei a cruzar com o Ivan Lins. Poucas pessoas vão lembrar quem é aqui da nossa cidade, mas 3 de setembro foi uma segunda-feira. E teve um show do Ivan Lins acompanhado pela Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva. Tá? Outras pessoas também não vão recordar, mas foi justamente naquele momento, e o concerto era para celebrar isso. Caxias, naquele momento, era a capital brasileira da cultura. E estava lá eu, minha esposa e minha filha de 8 anos.
Show sensacional, sensacional, muito legal, interação com a orquestra. Na época a regência era do maestro Fernando Berti Rodrigues. Aí minha irmã, que era produtora da orquestra na época, falou assim: olha, nós estamos saindo daqui, vamos jantar. Tu quer vir jantar com a gente? Mas eu olhei, minha filha estava junto 8 anos, e na verdade, quando a gente está com a família, eu frequentemente, ou para não dizer sempre, eu sempre escolhi a família, via cansaço da minha filha, já tinha saído direto do trabalho, escola, nós tínhamos ido para lá e tal. Disse: não, eu vou para casa, perdi a chance de jantar com o Ivan Lins. Daí perguntei no dia seguinte para minha irmã como é que foi. É muito legal, é muito simples, pronto, mas tudo bem, passou. Por que eu estou falando isso? Eu tinha toda uma introdução que eu não vou fazer, falando academicamente do que é cultura, do que é expressão artística, dos diferentes entendimentos que a cultura tem numa abordagem acadêmica. Mas eu resolvi fazer uma reflexão e um exercício de memória ontem sobre alguns pequenos momentos da minha vida que foram marcados por algumas expressões culturais e artísticas. Eu me lembro que quando eu conheci minha esposa, a gente se conhecia no Café e Companhia, e naquela época, era a época que tinha saído o Unplugged do Eric Clapton, e tocava direto. E eu sou meio fã do Eric Clapton, e ele inspirou muito o meu jeito de ver o instrumento e de pensar a música. Então naquela época era uma influência grande. E aí, nós lá e tocando Unplugged direto no Café e Companhia, a gente se conheceu. E até hoje, quando a gente escuta o acústico do Eric Clapton, minha esposa diz: lembra que quando a gente se conheceu, eu tocava isso. Anos antes eu me lembro de ter ido, como sou caxiense, eu posso falar isso, de ter assistido ET quando era criança, eu tinha uns 12 anos, no Cine Guarani. Como me lembro de ter assistido Indiana Jones e o Templo da Perdição no Cinema Central. Como me lembro, anos depois, quando eu já era casado, de ter visto um show do Vitor Ramil no Conde de Bar. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, foi interessante, porque o show foi muito legal e ele deu um exemplo muito interessante de alguém que domina um palco. Ele violão, e quem é músico sabe muito bem que você com violão sustentar uma plateia num bar que tinha um burburinho não é para qualquer um. Em determinado momento ele parou, tinha um burburinho, ele falou: pessoal, só o seguinte, eu estou só com o violão, estamos num bar, vocês podem conversar tal, mas eu pediria só para conversar um pouquinho mais baixinho para poder me escutar melhor tal. Uma elegância assim. E o Vitor Ramil é de uma afinação impressionante, assim, ao vivo a gente consegue ver isso assim. No dia seguinte, no sábado, show, acho que foi numa sexta, no sábado, estou eu lá no Colecionador, quando era ainda na 18 do Forte, estou lá olhando CDs de jazz. Quem é que para do meu lado e começa a olhar CD de jazz? O Vitor Ramil. Eles vão dizer: então tu chegou para conversar com ele. Não, eu sempre fui meio tímido. Mas se alguém me perguntasse o que estava fazendo no sábado de manhã, eu estava escolhendo o disco de jazz junto com o Vitor Ramil. Tá. Por que eu falo isso, gente? Porque cada uma dessas coisas na minha vida me marcou. Como outra coisa que me marca sempre, quando eu tenho que viajar, ficar uma semana ou mais em São Paulo, outra cidade. E quando eu volto, isso não é planejado, às vezes é instintivo, tá? No domingo, estou lá eu, minha esposa e minha filha, a gente comendo um galeto no Alvorada, um galeto Brasília, eu falo os dois para não dar briga, tá? E você me perguntar: é planejado? Não, não é. Mas é muito bom voltar. Então eu sou um conhecedor das nossas qualidades, tenho muito orgulho da cidade, mas também sou um conhecedor dos nossos vícios. E aí a questão que me vem para explicar algo que quase sempre é intangível, e eu resolvi compartilhar essa experiência na abertura da live, porque eu percebi que o valor intrínseco daquilo que a gente chama de bens culturais, de expressão artística e cultural, que seja aquilo que marca um povo, que seja a forma que nós encontramos para fazer intercâmbios com outros povos, seja a forma como nós escolhemos resgatar o que é da nossa tradição, ou seja, da forma como nós queremos nos jogar para frente para sermos melhores do que somos hoje. A melhor tradução está na experiência que nós temos e como isso marca o nosso coração. E me pareceu que essas narrativas, elas são mais fortes do que qualquer conceito que eu pudesse trazer para vocês sobre o estudo da cultura. E é nesse sentido que eu quero já passar a palavra para a nossa convidada, Ana Mary, que eu já tomei bastante esse momento inicial, né? Para ela falar um pouquinho para nós, assim, nós estávamos conversando agora há pouco, eu acho que eu consegui dar um gancho, né, Ana Mary, para você. Mas qual é o papel dessas expressões culturais e artísticas, né,
na construção de uma sociedade como riqueza, e não só no sentido de como nós somos hoje, mas do que nós podemos ser olhando para frente. Qual é o papel disso, na sua opinião, na sua posição, Ana Amélia? Que ângulo nós podemos olhar essa questão que muitas vezes, e é isso que nos traz a esse debate, muitas vezes ela é colocada em segundo plano? Eu acho que o Robledo iniciou de uma forma muito natural esse nosso papo sobre cultura. Interessante, porque quando ele disse, Ana Amélia, tu faz a tua apresentação, eu também, a primeira coisa que eu coloquei na minha apresentação foi, eu nasci, me criei e vivo em Caxias do Sul. Tenho avós, pais, filhos e netos que vivem em Caxias do Sul. Então, o que a gente pode dizer? Realmente que a gente tem assim um olhar, a gente tem uma memória dos momentos experimentados e vividos, culturais, dentro da cidade da gente, mas não só dentro da cidade da gente. Aqui porque a gente tem muitos laços afetivos e tem uma identidade que nos emociona quando alguma coisa toca o nosso coração. Mas a gente também tem uma memória muito importante e muito significativa das experiências que a gente tem fora. E quando a gente tem uma experiência fora, a gente normalmente compara com essa experiência que a gente tem e traz do nosso substrato cultural. Então, é interessante o que ele falou, porque uma das frases da minha apresentação é: eu nasci, eu cresci e eu vivo em Caxias do Sul. Mas isso não me separa do mundo. Por quê? Porque eu falei para o Robledo ontem, o meu pai é um imigrante. O meu pai é nascido nos Estados Unidos. Assim como meu avô é nascido no Líbano e assim como a terceira geração por parte da minha mãe veio da Itália. Então eu me sinto assim mestiça nesse aspecto. E essa mestiçagem também acho que colaborou muito para eu ter um entendimento mais aberto a respeito de cultura. Mas o que eu queria falar sobre o que o Robledo trouxe é que a nossa cultura, tá? Agora, segundo alguns pensadores, né? Segundo Michel Maffesoli, que é um dos sociólogos que eu estudei, tanto no meu mestrado como no meu doutorado, ele diz uma coisa que eu acho assim muito significativa, que a cultura é um laço social e que a cultura é um substrato. Eu acho bom isso porque me parece que traz da alma da gente alguma coisa. É um substrato, é um subterrâneo, tá? Que corre nas nossas veias e que faz a gente ser o que é dentro daquele espaço geográfico em que a gente vive. Então isso me parece muito, vamos dizer assim, essa questão, vamos dizer assim, da identidade que a gente tem, vamos dizer assim, cultural. Então esse é um aspecto da cultura, é a nossa identidade. Então o que aparece e como isso, vamos dizer assim, se materializa? Mesmo que a gente não se dê conta, isso se materializa, vamos dizer assim, na forma como nós amamos, na forma como nós casamos, na forma como nós temos e batizamos os nossos filhos, na forma como nós celebramos, nós fizemos as nossas festas, nós comemos o nosso galeto no Brasília ou no Alvorada, nós gostamos da polenta. Essa forma como nós, vamos dizer assim, sentimos as nossas dores, quando nós enterramos os nossos queridos, a gente também perpassa por a nossa formação, a nossa cultura de raiz, ou a cultura nossa desse substrato cultural que a gente não sabe de onde vem e que é misterioso, mas que a gente carrega, vamos dizer assim, a vida inteira. Então isso é um aspecto da cultura que eu acho que é colado na gente, né? E tem um outro aspecto da cultura que o Robledo também falou,
que são as expressões culturais. Ele falou no show do Ivan Lins, ele falou no show do Vitor Ramil. Então esse é o aspecto, vamos dizer assim, da cultura que é produzida por alguém e que ela é vivenciada ou experimentada por alguém. Então, nesse aspecto, por exemplo, assim, nós temos, no caso, Vitor Ramil, que eu acho uma expressão muito importante da nossa cultura, vamos dizer assim, regional, mas também nacional, mas ele tem... Não é dado, muitas vezes, o valor que ele tem como expressão cultural específica, não só nossa, mas também de âmbito um pouco mais amplo. Maior. Platino. Exato. E o que eu acho muito bom, foi bom até tu falar no Vitor Ramil, porque o Vitor Ramil, vamos dizer assim, ele é um artista, tá? Que segundo, vamos dizer assim, o Morin, que é aquela cultura, vamos dizer assim, a recursividade da cultura, por exemplo assim, nós produzimos a cultura que nos produz. Isso é uma coisa que o Vitor Ramil diz, que o Edgar Morin diz, mas que a gente sente, vamos dizer assim, na própria arte ou na própria expressão musical do Vitor Ramil. Porque o Vitor Ramil, ele tem uma coisa muito linda que eu tive a oportunidade de estudar no trabalho que eu fiz, que é a estética do frio. Então, por exemplo, assim, o brasileiro, no geral, fala das praias, do litoral, do sol e do verão e da pungência, vamos dizer assim, tropical do Brasil. Mas o Vitor Ramil, por outro lado, ele traz alguma coisa que é muito especial e muito, vamos dizer assim, querida e acalentada por todos nós que vivemos um pouco abaixo da linha dos trópicos, que é o frio. Então nós subimos, vamos dizer assim, de uma forma muito especial, curtir o fogo de uma lareira, uma roda de chimarrão, o pinhão, o cavalo que anda pelo campo, o pala que cobre o cavaleiro e o cavalo, né? Então são todas essas coisas que é uma especialidade e uma vivência nossa. O Vitor Ramil como produtor, vamos dizer assim, ou como um artista que expressa a nossa cultura através da música, ele coloca isso na música dele. Então ele produz a cultura que o produz. E nós, vamos dizer assim, como habitantes abaixo dos trópicos aqui no Brasil, sabemos talvez compreender, vamos dizer assim, essa arte dele de uma forma que também é vivenciada. Então, é como se nós estivéssemos completando nesse exemplo esse papel recursivo da cultura. Nós produzimos o que nos produz e nós vivenciamos e aprendemos cada vez mais com aquilo que vivenciamos em termos de cultura. Agora nós vamos enveredar, então, por um campo, talvez de maior interesse até pela classe empresarial, e que é a questão econômica, né, vinculada à expressão artística e cultural, aquilo que a gente chamaria de produção de bens culturais, ou que hoje é mais tratada pelo termo economia criativa. Antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de trazer alguns pequenos dados. Tem muito mais dados interessantes sobre isso, mas vou trazer alguns pequenos dados. Entende-se hoje no Brasil, estudo de 2017, que a economia criativa ela gera cerca de 2% dos empregos formais no Brasil. Ou seja, são números registrados pela RAIS, tá? E outra coisa interessante, nós sabemos que esse é um segmento que também tem um grande nível de empregos informais. Então, quer dizer, a escala do impacto da economia criativa no nosso país é enorme. A participação na massa salarial de empregos formais é maior. Por quê? Porque a média salarial é maior no segmento de economia criativa do que necessariamente na média de todos os segmentos. Então, é 2,5%. A escolarização média, se formos pensar como setor, é em torno de 1 ano a mais do que a média. Se formos pensar em termos de ocupação, ela chega a 2 anos de escolarização maior. Tá? Estima-se hoje que a economia criativa corresponde a 2,64% do PIB nacional. Tá? E quando se fala que foi um dos setores mais afetados, se não o setor mais afetado,
e se estima que se pode chegar a um recuo do PIB de 9 a 10% neste ano, nós podemos imaginar que uma parte significativa está relacionada aqui à economia criativa, certo? Há no setor cerca de 250 mil empresas e instituições. E de acordo com o levantamento da PricewaterhouseCoopers, entre 2013 e 2017, o setor cresceu a uma taxa média anual de 8,1%. Portanto, bastante superior à média nacional. Por último, aí tem um estudo interessante feito sobre a lei de fomento, chamada Lei Rouanet, né, que é o principal mecanismo federal de incentivo à cultura. Foi um estudo encomendado pelo extinto Ministério da Cultura, a Fundação Getúlio Vargas, em 2018. E aí, o que se estabeleceu nesse estudo? Na média geral dos projetos considerados ao longo, desde o início da Lei Rouanet até o período de 2018, o retorno para cada real investido foi de 1,59, cerca de 60%. Mas quando se pensa em algumas iniciativas específicas, como por exemplo o Carnaval Carioca, esse retorno chega a R$13 por cada real investido. É um estudo, é uma metodologia que a própria Fundação Getúlio Vargas diz que pode ser utilizada para outras formas de análise, né, de fomento, então as leis municipais, as leis estaduais. Porque eles criaram porque havia uma dificuldade muito grande em relação a isso. Por que se está falando sobre isso agora, tá? Porque a gente tem que entender, quando se fala muito da economia do século XXI, e se fala muito de uma economia do conhecimento, na realidade, sim, é uma economia do conhecimento, mas também uma economia que é criativa e uma economia de produção de bens culturais. Então, nesse sentido, e eu acho aqui, eu vou passar a palavra daqui a pouco para a Ana Mary falar um pouquinho para nós o que é economia criativa. Mas eu gostaria de fazer um pequeno adendo, abrir um parênteses, que na minha opinião ele é pouco considerado, que é pensar a produção da expressão artística e cultural como cadeia produtiva. Porque muitas vezes nós falamos aqui do Vitor Ramil, do Ivaniz, nós pensamos no quê? O artista apresentando o seu trabalho, sendo remunerado por isso. Mas frequentemente as pessoas não sabem o que envolve o show, acontecer aquilo. Acontecer um festival. O que envolve isso? Então, nós pensamos, mas existem os músicos que acompanham, beleza? Existem os assistentes, os roadies, que montam a parafernália toda, os equipamentos que são transpassados, então, logística. Todos os profissionais, né, de som, de luz, de áudio, tá, beleza? Tá, mas esses equipamentos vêm de onde? Luz, câmeras, microfones, amplificadores, instrumentos musicais. Se vocês pegarem hoje e assistirem, por exemplo, uma live de uma banda no YouTube, e não precisa ser uma banda, vamos dizer assim, com muito sucesso, mas músicos profissionais, tocando 3, 4 músicos, bateria, baixo, guitarra, teclado, tal. Possivelmente vai ter em equipamento naquela live de 100 a 150 mil reais. Muitas pessoas não sabem, mas para produzir um instrumento musical, algumas das madeiras mais apreciadas do mundo para produzir instrumento musical vêm de onde? Do Brasil. Então a gente manda a madeira para eles e depois os músicos brasileiros, que são muitos, eles compram os instrumentos, esse pedaço de madeira de volta, e são madeiras nobres, que têm um valor agregado, mas eles compram de volta pagando 3, 4, 5, 6, 10, 15 mil dólares. Certo? E não é só madeira. Mas nós podemos falar do cinema. O que é envolvido no cinema? Nós nem falamos das pessoas que estão relacionadas à hospedagem, nós poderíamos falar Caxias, um festival de blues, quanto que ele movimenta da economia local, em hospedagem, em alimentação, em transporte. São 3 dias, né, que normalmente tem todas as bancas de alimentação e bebida montadas e esperando a população de Caxias do Sul, sem falar publicidade para isso acontecer. Então, quando nós pegamos e olhamos, é isso, por exemplo, quando você fala assim, em questão de cinema que nós estamos falando de empregos para escritores, músicos, trilha sonora, atores e diretores. Normalmente a gente vincula ator e diretor, né? Mas nós temos figurinista, fotografia. Então, quer dizer, é uma estrutura bastante complexa. Mas eu volto a dizer, e os equipamentos? Sim. Que vêm de todos os lugares do mundo. Quando eu falo todos os lugares, sim, vem da China. Música, por exemplo, eu citei antes,
Grandes produtores de equipamentos para a área da música. Estados Unidos, claro. China, obviamente, hoje. Mas Alemanha também, Itália também, Inglaterra também, até Dinamarca. Tá? É uma importação, uma exportação. Exatamente. Então é um fluxo muito grande. E nós estamos falando isso aqui, é óbvio que tem diferentes níveis de equipamentos e preços, mas isso serve para atender não somente o músico, o artista profissional, mas o amador também. O amador também é um consumidor desse tipo de produto. E por que eu falo isso? É porque muitas vezes as pessoas não entendem o volume de coisas envolvidas, né? Se falarmos do teatro, né? Nós falamos da música, falamos do cinema, se falarmos do teatro, a quantidade de profissionais envolvidos, a quantidade de material, a quantidade de insumos que são mobilizados para se produzir uma peça teatral, um concerto. Se produzir um concerto, todos aqueles músicos, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu acho assim que muitas vezes a gente não consegue ver porque o tamanho disso é muito grande. E tem um outro aspecto que eu acho que daí eu vou falar também quando a gente fala de economia, que eu também acho que é importante. Nós falamos, fazendo o gancho com aquilo que foi dito na abertura da nossa live, qual é o impacto que tem quando eu tenho contato com outras culturas, quando essas culturas nos recebem por já ter uma intimidade cultural com o nosso fazer. Quem é brasileiro e viaja para fora do país para fazer negócios, sabe muito bem o valor do passaporte do futebol brasileiro na aproximação entre povos. E vocês vão dizer, o esporte. Não é o esporte, porque o aproxima é uma certa forma que o Brasil construiu e muitas vezes talvez está correndo o risco de perder, de lidar com o esporte como arte. Sim, uma projeção de sua cultura. Exatamente. Então, mas isso serve, o valor que tem Tom Jobim lá fora. Então, quando nós falamos disso, quanto mais conhecido é o nosso fazer cultural, seja porque nós criamos iniciativas aqui que trazem pessoas de fora, como o Festival de Blues, a Festa da Uva, quanto quando você sai daqui e leva uma manifestação cultural nossa, por exemplo, a Orquestra Sinfônica da UFSC, quando ela se apresenta fora das nossas fronteiras, ela está levando também a nossa imagem e está construindo elos entre diferentes povos. Isso abre portas para negócios? Abre. Vide, aquilo que nós já conversamos, o efeito que a produção cultural americana teve para construir a hegemonia econômica, militar e política que os Estados Unidos têm no mundo. De uma certa forma, fazer-se conhecer como o American Way of Life. Exatamente. Virar um modelo. Um modelo de vida. Então, desculpe, quando nós falamos disso, é só para dar uma pincelada da amplidão que nós temos quando nós pensamos na economia criativa, não somente como um fazer, um pequeno fazer, mas como também uma cadeia produtiva que extrapola o seu segmento, que perpassa uma variedade enorme de serviços, o comércio e também a indústria. Sim, porque aquilo que é usado pelo produtor de bens culturais é produzido em algum momento. Nem sempre por ele mesmo, por outras pessoas. Existe um fazer industrial e existe um fazer artesanal? Sim, existe. Mas as possibilidades em termos de desenvolvimento econômico são inúmeras. E aquilo que eu falei antes ajuda nós pensarmos isso quando nós pensamos na legislação e no retorno em cima do investimento em fomento. Não somente em termos de retorno financeiro, mas de geração de empregos. E se nós pensamos em diversificação de uma matriz econômica, não somente municipal, como regional, estadual ou até mesmo nacional, não considerar isso pode ser um grande erro. Por quê? Só para terminar essa minha parte aqui. Porque países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, países como a França, países como a Índia, países como o Japão, eles aprenderam a usar isso muito bem a favor deles. A gente sabe quanto que movimenta da economia francesa a visita aos museus. A gente sabe quanto movimenta na economia norte-americana, por exemplo, Disney, mas a Broadway. Sim. Tá? O teatro também é um motivo de turismo na Inglaterra, em Londres.
certeza. Então, quando nós acompanhamos... E outra, nós seguindo uma linha mais pop, nós tínhamos conversado o K-pop. Nós falamos hoje que o cinema da Coreia do Sul quebrou uma marca, quebrou assim uma tradição e criou uma marca na medida em que, pela primeira vez, um filme estrangeiro que não tinha a língua inglesa ganhou o Oscar de melhor filme. E a gente pensa, nossa, que coisa! Não, isso foi produzido. É fruto de anos de trabalho, inclusive de política de Estado. Porque eles estão levando a cultura deles para fora das suas fronteiras e abrindo mercados. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante nós também pensarmos, não só naquela visão poética que nós falamos, que na minha opinião é super importante, mas numa visão econômica. O Brasil tem uma riqueza cultural enorme que muitas vezes ele está deixando passar a oportunidade de explorar isso. E aí eu vou passar a palavra para a Ana Mary pedindo para ela. Ana Mary, nos ajuda a entender um pouco mais o que é essa economia criativa. Olha, eu acho que o Robledo tocou alguns pontos bem significativos do envolvimento em termos de cadeia, vamos dizer assim, produtiva, que qualquer produção, vamos dizer assim, artística e cultural promove. Tá? Então eu acho assim que a cultura ela está tendo, vamos dizer assim, um cuidado um pouquinho mais especializado da política. Se pensávamos a cultura apenas como alguma coisa subsidiada, ela passa a ser, vamos dizer assim, uma economia com uma grande possibilidade de gerar riqueza. Né? Então esse eu acho que é um fator que nos últimos 15, 20 anos está mudando, que é a forma como encarar a cultura, a expressão artística e cultural de qualquer povo. E não, isso não começou, vamos dizer assim, aqui no Brasil, isso na verdade começou na Austrália, ainda em 1994, quando eles começaram a fazer um estudo para descobrir as suas indústrias criativas. E o mesmo ocorreu um pouco mais tarde, em 97, na Inglaterra, quando Tony Blair era o primeiro-ministro. Então, o que aconteceu? Para enfrentar a concorrência internacional, foi justamente feita uma pesquisa para descobrir quais as potencialidades em termos de economia e produção. E aí descobriram, novamente, indústrias criativas. Né? E isso começa a acontecer no Brasil um pouquinho mais tarde, que é agora, vamos dizer assim, já no terceiro milênio, em 2004. E em 2004 surgiu uma lei, justamente tentando fazer, vamos dizer assim, aparecer de uma forma mais, vamos dizer assim, econômica e política, o que nós tínhamos em termos de cultura, arte e criação. E aí, no ano de 2011, 2010, 2011, foi criada uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. Até eu tive a oportunidade de, durante 4 anos, fazer parte do colegiado de moda. Por quê? Porque aí se estabeleceu que a economia criativa, ela tinha um leque um pouco maior, tá? E neste leque se abrigava não apenas as belas artes, mas todas vamos dizer assim, os segmentos, tá? Em que envolviam conhecimento e criatividade como matéria-prima para se oferecer produtos ou serviços dentro desta, vamos dizer assim, desse ambiente, vamos dizer assim, político-social. E aí a gente tem, por exemplo, assim, uma divisão que foi adotada aqui no Brasil como áreas da economia criativa: o consumo, que é a arquitetura, design, moda e publicidade; a cultura, que são as expressões culturais; o patrimônio, as artes; a música, as artes cênicas; as mídias, que entra os audiovisual e editorial; e ainda a parte de tecnologia, que tem a TI, né? E o desenvolvimento até em biotecnologia. Então, quer dizer assim, transformou um pouco, vamos dizer assim, uma lei Rouanet, que a gente estava acostumada a só abrigar expressões das artes tradicionais, para um, vamos dizer assim, um leque maior de possibilidades. E o que eu acho muito importante, que, vamos dizer assim, o que isso caracteriza? Uma passagem,
vamos dizer assim, da nossa sociedade industrial para a nossa sociedade do conhecimento. Então, se valor econômico estava apenas na nossa produção industrial, e passa a existir um valor econômico na produção, vamos dizer assim, de cultura e de arte. Então, eu acho que essa passagem é uma passagem que muito tem a ver com a industrialização, com a pós-industrialização e a nossa sociedade atual, que é a sociedade do conhecimento. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto assim que a gente pode aprender, vamos dizer assim, com uma mudança na forma como, vamos dizer assim, viver a economia dentro da indústria, mas não só a economia dentro da indústria, sim a economia dentro das artes e da expressão cultural. Ou seja, a criatividade, a cultura, o conhecimento como matéria-prima para algum produto cultural, serviço e etc. Essa parte eu acho que é bastante interessante, porque a gente fala, é que nem digo, eu estou acostumado a ouvir também muito essa parte, a importância de se pensar em inovação e conhecimento. Mas a gente está trazendo aqui também, nós estamos falando que o futuro não é conhecimento, sim, mas é também criatividade. Também tem um olhar cultural, né? Quando você fala da questão das mídias eletrônicas, um aspecto interessante que não é levado em conta e que é uma grande oportunidade e que faz uma interface muito grande com a expressão artística e cultural é jogos eletrônicos. Porque as pessoas muitas vezes não sabem, mas os jogos eletrônicos, eles envolvem o quê? Criação de roteiros, criação de trilha sonora, né? Uso de atores para fazer a locução. Então, quer dizer, nós estamos falando que as expressões que podem acontecer, elas são tão múltiplas, e nós estamos falando de coisas que já são talvez até catalogadas, mas isso não quer dizer que nós não possamos criar novas formas de expressão que ainda não existem. Aqui em Caxias a gente até tem um curso que já está consolidado, que é o curso de Tecnologias Digitais, que ele fazia parte antes do Campus 8 Cidade das Artes, e hoje ele está junto com a Tecnologia de Informação. E esse curso foi criado, na verdade, pela professora Diana Domingues, que ela morava em Caxias do Sul, e muito tempo teve um papel bastante importante na expressão do campo da cultura e da arte, vamos dizer assim, não só na nossa cidade, mas Brasil e até mundo. E esse curso é direcionado, vamos dizer assim, para tecnologias digitais, construção de jogos e ambientes, vamos dizer assim, imersivos digitais, né? Justamente formando um conhecimento entre a comunicação, a arte e as tecnologias, vamos dizer assim, contemporâneas, que são as tecnologias digitais. E esse curso é um curso que existe na nossa universidade e existe também com um sucesso razoável na PUC de São Paulo e na Unicinos. Eu tenho aqui uma questão, né, da Zeli, e tem muita informalidade nesse setor, pergunto porque no Brasil ainda não há valorização da cultura como ela merece. Eu acho que a Zeli ela traz uma questão interessante, que é pelo seguinte, eu falei que nós mobilizamos em torno de 2,6% do PIB, mas poderia ser muito mais. Tá? Porque nós temos mecanismos de fomento muito interessantes, mas nós às vezes carecemos de de um lado conhecimento técnico, de outro lado o fomento não só da produção artística, mas da criação de ecossistemas de economia criativa. Tá? E aí tem informalidade? Tem. Por quê? Porque muitas dessas atividades, elas são de caráter temporário. Por exemplo, você pode ser músico, acompanha um músico numa turnê, você pode estar envolvido num show, pode estar envolvido num festival. Então, muitas delas, o vínculo com aquela atividade econômica específica é temporário. Mas tem uma questão interessante. Há caminhos, talvez, eu não estudei isso o suficiente, que você pode trazer cada vez mais para a formalidade, dar maior nível de proteção para esse perfil de trabalhador, com criação de cooperativas, com criação de organizações que no conjunto eles possam trabalhar e criar não a formalidade muitas vezes de um seletista, mas talvez um nível maior de formalidade para estabelecimento de padrões de preço, sim, de vínculos, como são esses vínculos contratuais, né? Talvez, eu acho assim, em centros maiores, onde existe, vamos dizer assim, uma produção nas artes cênicas, vamos dizer assim, mais intensa e constante,
já exista, Já vamos existe. dizer assim, essa formalidade. Porque, por exemplo, se a gente for pegar São Paulo, Rio de Janeiro, já existe, vamos dizer assim, peças teatrais que, vamos dizer assim, que fecham um ano, né? Em acontecimento. Então, isso eu acho que é vamos dizer assim, uma força muito grande para toda aquela cadeia produtiva que envolve, vamos dizer assim, as artes cênicas. Vocês imaginam, por exemplo, assim, o papel do pessoal envolvido nas artes cênicas numa cultura como a Broadway, que o Robledo falou há pouco. Quer dizer, existe uma indústria incrível. Não precisa ir muito longe, porque a indústria, vamos dizer assim, do carnaval, ela emprega pessoas durante o ano inteiro na confecção das fantasias. E quando a gente fala em cadeia produtiva, já que tu falaste do carnaval e comentamos antes a Broadway, porque às vezes quando fala nós pensamos no evento carnaval, mas é a produção musical, que depois ela é trabalhada ao longo de todo o ano. Os sambas enredo. Então, quer dizer, quando a gente pensa o trabalho artístico todo envolvido, aqui o Ledarcio falou, eu vou me dar hoje à tarde eu estive, né, na Café e Cultura, participando, né, do Café e Cultura, né, do Carlinhos e da Isadora, e eles me perguntaram como estava Caxias em relação a isso. Eu vou dizer minha percepção, e eu falei para ela, vou falar aqui, que caberia mais talvez ela conversar com alguns produtores culturais mais do que eu, tá? Porque eu tenho um certo distanciamento. Mas a percepção que eu tenho a partir até da criação da Lei de Incentivo à Cultura caxiense é que nós evoluímos muito em termos de riqueza de produção. Eu digo, mas nós temos ainda um caminho enorme em termos de criação de ecossistemas econômicos integrados. Essa é a percepção que eu tenho. Tá? E aí já fazendo gancho com a questão aqui do Miguel Beltrame, porque ele fala o que é necessário para impulsionar de forma mais efetiva a área cultural. Eu acho que há tema até para uma outra live, tá? Com certeza. Que é a gente discutir o que o setor organizacional, corporativo, pode aprender como competência desse mundo da expressão cultural artística, mas também o que o mundo da expressão cultural artística tem a aprender com a gestão. Eu acho que também, o que o Robledo fala aí, eu acho também que é importante, vamos dizer assim, que o mundo empresarial também, vamos dizer assim, tenha um conhecimento bem específico e se aprofunde um pouco mais no valor institucional que a ligação do nome de uma marca pode trazer quando aliada a alguma coisa de valor cultural. Então, eu acho que isso também é uma coisa que é um aprendizado, na verdade. Por exemplo, assim, se a parte artística precisa ter um aprendizado maior na questão de organização econômica, vamos dizer assim, da sua produção cultural, o mundo empresarial também precisa ter um aprendizado no sentido de quanto ele pode, vamos dizer assim, ficar na cabeça das pessoas se ele apoiar alguma iniciativa cultural que dialogue com a cultura nossa e a cultura, vamos dizer assim, regional e talvez nacional. Nós podemos criar momentos marcantes na vida das pessoas. Isso tem um valor de persistência de marca que é enorme, né? E eu acho que nesse sentido tu já faz também um pouco de gancho com a pergunta da Kali, tá? Da Kali Troian, que ela fala assim, o que de maneira você entende que nossa produção cultural pode contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e região? Eu acho que volta um pouco aquilo que nós falamos lá atrás. Sim, nós temos oportunidades de exploração, porque nós temos cada vez mais uma produção muito rica aqui. Sim. Que é em literatura, que é em teatro, que é em música. Eu vou me esquecer até de várias coisas, peço até desculpa, tá? As pessoas que nos acompanham. Mas o ponto que eu digo é que nós enriquecemos isso, aí entra naquele ciclo que é dialógico, porque quanto mais eu desenvolver isso, eu mais desenvolver a produção, quanto mais eu incentivar, mais eu vou produzir. Porque mais eu vou criar cadeias econômicas aqui, vinculadas à economia criativa. Então, se eu fosse dar assim, dar um pitaco, eu diria, nós precisamos criar projetos que podem ser regionais, municipais, estaduais, de polos, ecossistemas de economia criativa direcionados. Porque ali nós temos talvez a forma específica, que já vem sendo discutido a partir também da Diretoria de Cultura e Educação da SIC,
a possibilidade de nós criarmos um arranjo produtivo local orientado a isso, né? Acho que é bastante pertinente isso que tu está falando, inclusive porque nós já temos na cidade, vamos dizer assim, a formação artístico-cultural completa. Porque nós temos formação de música, nós temos formação de artes visuais, nós temos formação de artes cênicas, e a gente tem um desenvolvimento muito grande, porque, na verdade, a gente teve uma lei municipal que deu um incentivo bastante grande, um incentivo bastante grande às manifestações e às produções. Mas, mesmo assim, eu acho que sempre os nossos projetos são projetos um pouco tímidos. E tímidos por quê? Porque a gente nota que o valor disponibilizado, ele não chega a cobrir o ecossistema necessário. Exatamente. Então, o que acontece? A gente, na hora que está produzindo alguma coisa, conta muito com a colaboração, vamos dizer assim, das outras pessoas necessárias, vamos dizer assim, para que essa produção realmente se efetive. Então, quantas vezes eu, no Campus 8, Cidade das Artes, na área da moda, tivemos que, vamos dizer assim, colaborar com a criação de figurinos. E isso, só para emendar, mas essa colaboração, ela poderia ser mais profissionalizada, entende? Tu tocaste justamente na palavra. É importante que, se você queira desenvolver isso, você reconheça a profissionalização dessa prática. Porque muitas vezes você tem que tocar ela com amor, com dedicação, que é ótimo e é necessário. Sim. Mas muitas vezes não é suficiente. Você tem que pensar como uma prática profissional, em que a pessoa que é um profissional, ele possa se especializar e obter o seu sustento dessa prática. E aí o ecossistema, ele tem que gerar justamente a riqueza necessária para poder fazer com que isso aconteça. Já estamos chegando ao nosso final, o papo está muito legal, a gente pode até continuar depois, mas nós vamos ter que encerrar. Mais uma vez, pedimos desculpas, né, pelos inconvenientes técnicos, né? Vai ficar gravada e editada essa nossa live. Acredito que aqui a gente gerou um gancho até para produzir lives futuras, então quem estiver nos acompanhando, se quiser fazer sugestões de lives, tá? Para a gente poder aprofundar algumas das questões. Peço desculpas também àqueles que a gente não pôde abordar, né, as questões, não pôde tratar das questões que foram apresentadas, todas muito pertinentes. Agradecemos vocês terem nos acompanhado, né, nessa nossa live, né? E a gente espera que vocês também nos acompanhem, né, na próxima semana, que nós vamos ter mais uma edição da Informações e Negócios, e o tema será Marketing, combinação entre vendas e marketing para potencializar resultados. Então, mais uma vez, lembrando a vocês, essa nossa transmissão vai estar disponível no canal da SIC, tá? E, eventualmente, se vocês quiserem entrar em contato com a diretoria de Cultura e Educação da SIC para nos questionar, para buscar informações ou para trazer ideias em relação a isso que nós estamos conversando, fiquem bastante à vontade, tá, pessoal? Então, boa noite e obrigado a todos. Boa noite a todos, eu agradeço a oportunidade e acho que a gente lançou algumas questões. De forma nenhuma tentou encerrar esse assunto, porque esse assunto é imenso. Mas, de qualquer forma, se a gente puder ter jogado um pouquinho de glitter no tema, já é ótimo. Boa noite.